Nós vamos abrir a Bíblia, depois nós temos mais algumas informações, mas primeiro vamos para a Palavra de Deus. Estamos olhando para a Palavra de Deus sobre o tema Aprendendo com as Orações da Bíblia. Aprendendo a orar com as orações da Bíblia, com as pessoas que oraram na Bíblia, como elas oraram. Até mesmo porque na Bíblia não existe nenhuma oração para ser repetida, né? Não existe uma oração que exista na Bíblia que seja para os crentes repetirem. Aí aqueles mais desejosos de detalhes poderia perguntar: e o Pai Nosso? Não é para a gente repetir, orar repetindo? Não. Pai Nosso é uma oração padrão que contém todos os integrantes, tudo que uma oração precisa ter. É o Pai Nosso. Então, toda a composição de uma oração que Jesus ensinou está ali no Pai Nosso. Mas não é para a gente repetir o Pai Nosso como uma reza. Não existe na Bíblia não existe nenhuma oração que Deus tenha deixado, através dos escritores da Bíblia, para a gente repetir. Os Salmos, quando nós lemos, não lemos como oração repetitiva, e sim como peça de louvor e adoração a Deus, que eram os Salmos. Mas a gente aprende a orar na Bíblia observando como os cristãos e como os servos do Senhor, mesmo do Antigo Testamento, oraram. E, através da oração deles, a gente vai aprendendo a orar. E é assim que a gente tem feito, é assim que a gente vai crescendo na graça e no conhecimento do Senhor. Hoje nós vamos olhar para a oração de Paulo pelos Efésios. Está lá na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 3, verso 14 a 21. Nós vamos ficar com a Bíblia aberta, o telão vai ajudar aí, jogando o texto bíblico, e a gente vai parando em cada ponto desta leitura, para que a gente possa tirar do texto o que interessa para fazer parte das nossas orações. Efésios, capítulo 3, verso 14 e 15 inicialmente, depois a gente prossegue. Paulo falando: por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Paulo estava falando para os irmãos em Éfeso sobre a necessidade deles continuarem servindo ao Senhor, sobre as dificuldades do momento que eles passavam, e ele diz: por causa disso, eu me coloco de joelhos perante o Senhor. Então, nós percebemos nessa citação de Paulo que orar em momentos de adversidades, em momentos de motivos que justifique clamores, é bíblico. É bíblico quando a igreja sente a necessidade de orar. É bíblico quando a igreja observa as circunstâncias que a cercam e resolve encarar a situação, não como deixa como está para ver o que vai dar, mas apresentando a Deus, confiando que Deus pode administrar a situação. E quando se nós quisermos fazer como Paulo, achar algum motivo para dizer: por causa disso eu vou orar, por causa disso eu vou dobrar meus joelhos na presença do Senhor. Se nós quisermos fazer isso, nós vamos achar muitos motivos. Muitos motivos. Porque
Se há uma questão que envolve todos nós, é a questão da nossa situação como nação, a questão da nossa juventude, a questão da educação do nosso país, a questão da economia do nosso país. Tudo isso são coisas cruciantes. A horrível destruição moral do nosso país, tudo isso é coisa cruciante. E a igreja, por causa disso, coloca os joelhos no chão. Por causa disso, nós dobramos os joelhos. Se nós quisermos aprender com Paulo, nós temos muitos motivos para dizer, por causa disso, eu vou orar. Por causa dessa necessidade, eu vou orar. E quando a igreja faz isso, a igreja está dentro do padrão da Bíblia. A igreja está fazendo como Paulo fazia. E nós temos muitos motivos para orar a Deus e para colocar nossa oração na presença do Senhor. Agora, isso é tão bom quando nós fazemos conscientemente. Isso é tão bom quando nós apenas percebemos que existe uma orientação da diretoria da igreja, uma orientação dos pastores que dirigem o povo de Deus, uma orientação, não uma obrigatoriedade. É tão bom quando a gente entende que a organização da igreja cria o espaço, dedica o tempo, prontifica os obreiros para o trabalho de oração, mas cada um é que sente no seu coração o motivo pelo qual vai botar o joelho no chão. E a gente tem motivo de sobra para fazer isso. Temos motivo de sobra. Somos um dos países, ou por que não o país mais rico em potencial do mundo, mas não temos, de maneira nenhuma, a vida que essa riqueza potencial poderia nos proporcionar. E, às vezes, nos confortamos com, isso é assim mesmo, Jesus está voltando e o mundo está acabando mesmo, e isso é assim mesmo, não vai para lugar nenhum mais, não vai melhorar mesmo, e deixa para lá e deixa ver como vai ficar. Mas quando nós encaramos como Paulo, a gente diz assim, por causa desse problema, eu vou colocar meu joelho no chão. Por exemplo, quando você ouve pessoas declararem através das redes sociais, com referência à doença do presidente da República, que aqui não vai nenhuma conotação partidária, não vai nenhuma conotação política, aqui vai apenas uma realidade que nós entendemos que devemos orar pelo presidente da República, pelas autoridades constituídas. Aí, quando você vê pessoa dizendo assim, claro que fala isso, a gente crê que isso não vai acontecer porque essa pessoa fala. Mas a gente percebe a índole que prevalece no coração de algumas pessoas. Quando o presidente pegou o princípio de pneumonia, alguém fez uma postagem assim, vai lá, infecção generalizada, aproveita, toma conta, não deixa sair. Já que começou, vai lá a infecção generalizada e acaba com ele. Postou isso por escrito. A gente não é nenhuma criança para entender que essas coisas não vão atingir. Mas a gente percebe, por outro lado, que assim como existem os filhos de Deus, existem também os filhos das trevas, que estão a serviço do mal. E sempre foi assim. Então, o que a igreja faz? Por esta causa, colocamos os nossos joelhos no chão. Hoje, nós estamos ouvindo aí as autoridades
se debatendo com um problema crucial nosso, que é a questão da previdência. A questão da previdenciária no Brasil. O país envelhecendo, crescendo, mas com a idade, a perspectiva de vida aumentando, as pessoas ficando mais velhas, e todo mundo quer viver, ninguém quer que sua vida seja encurtada, todo mundo fica feliz quando diz que a perspectiva de vida aumentou para 80, para 90, todo mundo fica feliz com isso. Mas a realidade é que nós temos problemas sérios com isso para resolver. E não adianta dizer, eu não tenho nada a ver com isso, problema meu. Isso não é problema meu, isso é problema dos governantes. Mas, irmão, na verdade, é problema nosso, sim. Problema nosso, não tem nenhum homem que tenha a solução no bolso para resolver. Então, o que nós precisamos é realmente fazer como Paulo. Por causa disso, coloco o meu joelho no chão. E eu percebo que este ano, o Espírito de Deus, que é quem dirige a sua obra, tem tocado no coração dos seus filhos aqui nesta igreja, que não é a única igreja do Senhor. Nós não somos os únicos filhos de Deus. Mas nesse grupinho dos filhos de Deus aqui, chamado Igreja Assembleia de Deus da 30, Deus tem, neste ano, nos despertado para esta prática da oração. Deus tem trazido a sua igreja para orar. Ah, mas começou a orar aqui nesta igreja esse ano? Está atrasado. Não, a gente ora aqui há muito tempo, o círculo de oração aqui tem todas as terças-feiras, a igreja se reúne todos os dias para orar pela noite da vitória, de manhã na segunda-feira, na terça-feira pela noite profética. A igreja se reúne em círculo de oração. Aqui, oração, não, graças a Deus, não falta. Tem até dia com Deus, que vem de manhã e fica o dia todinho aqui na igreja orando. Então, isso é antigo aqui. Mas o que Deus está fazendo nos últimos dias é tão importante que eu creio que é a mão de Deus agindo. Porque se eu disser uma coisa para você, eu creio que você vai acreditar, porque, é claro, eu não ando contando mentiras para vocês não terem seleção do que acredita e do que não acredita. Mas se eu disser para você que nas últimas quintas-feiras nós temos tido, se não esse mesmo número na oração, pouquíssima diferença. Aqui, na igreja. Você diz, mas pastor, a oração quinta-feira aqui era 3, 4, quando muito 6. O que aconteceu? O que houve? Qual foi a promessa? Qual foi o incentivo? Irmão, não teve incentivo nenhum da parte de homem algum. Apenas nós reunimos na presença do Senhor e resolvemos apenas indicar para a igreja que ou oramos ou seremos tragados pelos problemas. E Deus, pela sua bondade, desperta a igreja, e a igreja está vindo para a oração. Toda quinta-feira, o que fizemos foi limpar a área. Tiramos os ensaios, tudo que possa impedir a oração. E quinta-feira a igreja bota o joelho no chão, 8 horas da noite, 8h30, começa o louvor, 8h30, 8h30, bota o joelho no chão. E vai até 9, 9h15, de joelhos dobrados, ou quem não pode ajoelhar, sentado, andando. Mas o que importa, a igreja está orando a Deus. E eu creio que Deus vai nos envolver de tal maneira que as nossas orações sejam feitas com liberdade do Espírito Santo aqui nesta igreja, porque para isso esta igreja foi feita e construída para ser um lugar onde se adora a Deus. Então, essa é uma prática.
Olha o termo que Paulo citou. Note-se o termo família que toma o nome de Deus. Jesus também ensinou que devíamos chamar Deus de Pai. O sentimento de família está embutido no coração de Deus. O sentimento familiar. Eu fico pensando, às vezes, qual a necessidade que tinha de Jesus nascer de uma família, se Deus tinha todo o poder para fazer Jesus aparecer de um lugar, entrar na porta de Jerusalém, sem ninguém saber de onde ele veio, nem para onde ele ia, mais ou menos como Melquisedeque, sem genealogia, sem fim, sem início. Mas Deus não fez assim. Deus optou por trazer Jesus ao mundo em uma família constituída, em uma moça que estava desposada, em uma família organizada, com uma genealogia. E aí Paulo está dizendo que assim a família que na terra e no céu toma o nome de Deus. Isso faz uma diferença, irmãos. O que nos faz diferentes das pessoas não é nossa formação, nosso poder aquisitivo. E são diferenças que não marcam muito, porque são diferenças que encerram na morte. Encerra na morte. Por mais que você faça um túmulo todo especial lá no dia do seu sepultamento e coloque pedras importadas lá na sua cova e faça uma coisa exuberante lá, mas isso não faz diferença, porque se abrir lá e abrir a outra que foi colocada só terra, está tudo igual. Então, não tem diferença. A nossa diferença está em fazermos parte da família que toma o nome de Deus. As famílias se diferenciam nisso, em quem usa o nome de Deus. Isso é tão importante que no primeiro texto lido este ano aqui na igreja, nós vimos que o Senhor disse, se o meu povo que se chama pelo meu nome. Então, há uma necessidade de que a gente viva aqui em função do nome de Deus, em função do que o nome de Deus pode fazer a diferença em nossa vida. Então, isso é muito importante. Por isso que Jesus também disse, vocês quando orar, digam assim, Pai Nosso. Pai Nosso que estás nos céus. Porque, por mais que hoje nós temos a imagem do Pai deturpada, mas no projeto de Deus, existe uma família, que existe um Pai. E Jesus veio e disse, eu tenho um Pai. O meu Pai está no céu. O meu Pai me enviou. Eu faço tudo segundo o meu Pai mandou. Então, essa é uma questão importante, que a gente precisa orar para que esse sentimento familiar não perca o significado para nós. Não perca o significado, somente que tem que ter uma diferença. Família que toma o nome de Deus. Família que tem embutido na sua vida a diferença que pode ser feita na terra entre as pessoas, que é ter ou não ter o nome de Deus como emblema na sua vida. Essa deve ser o nosso maior motivo para colocar os joelhos no chão. Versículo 16, Efésios, que nós estamos lendo, o capítulo 3, versículo 16. Para que eu coloco o meu joelho no chão, disse Paulo, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo Espírito no homem interior. Corroborar é o quê, hein? Corroborar não está errado, não era para ser colaborar, não?
É corroborado mesmo? O que é corroborar? Quê? Confirmar, fortalecer, fazer parte, botar a mão, colaborar, para que seja corroborado com poder no espírito do homem interior. Olha o motivo que Paulo está orando, irmão. Me diga uma coisa, você não acha que Paulo tinha alguma necessidade física? Você não acha que Paulo tinha necessidade de bens materiais? Um barco, por exemplo, ajudaria bastante. Andou pegando carona em navios que se quebravam. Paulo não orou pedindo bens materiais. Dificilmente você vê alguém na Bíblia orando, pedindo uma casa, pedindo um carro, pedindo roupa, pedindo emprego, pedindo essa coisa. Dificilmente a gente encontra esses pedidos que são considerados coisas efêmeras. Mas você vai encontrar Paulo aqui nesse momento, orando e pedindo a Deus para que o poder dele, a riqueza dele, seja corroborada no nosso homem interior. Que o nosso espírito seja fortalecido no Senhor. Que a nossa fé seja uma fé com raízes profundas no Senhor. É isso que Paulo vai nos dar esse motivo de oração. Porque, irmãos, quando nós estamos bem com Deus, nossa vida vai bem em qualquer momento, em qualquer circunstância, em qualquer situação. Hoje, por exemplo, eu não estou conseguindo olhar aqui e ver essa diferença de quem teve um almoço e uma janta de 5 estrelas. Não estou conseguindo notar, assim, pela cara, quem tomou um café da manhã daqueles recomendados pelos americanos. Café da manhã de primeiro mundo. Olhando assim, eu não consigo ver quem teve esse café, ou quem somente comeu cuscuz com ovo, ou quem tomou pão com manteiga só. Eu não estou conseguindo ver a diferença. Porque, na verdade, irmãos, essas coisas não fazem a diferença nas pessoas. Na verdade, a gente corre muito atrás dessas coisas, pratos exóticos, pratos caríssimos. Pessoas lá que sentam numa refeição, pagam R$12, outros sentam num restaurante, pagam R$1.000, R$1.500 no almoço, numa refeição, e você diz, meu Deus, qual é a diferença? O que está acontecendo aí? Mas essas coisas não fazem a diferença entre as pessoas, isso tudo, no final, dá na mesma. Vai tudo para o mesmo lugar. Não tem muita diferença. O que vai fazer a diferença é o fortalecimento do Senhor no teu homem interior, o teu espírito fortalecido, porque não tem coisa pior do que o desânimo. Não tem coisa pior do que uma pessoa desanimada. Agora, um espírito forte, um espírito corroborado pelo Senhor, que é o nosso homem interior. E quando eu digo homem interior, é claro que eu estou falando no sentido genérico, gênero humano. E esse espírito que nós temos, quando ele é fortalecido, irmãos, a gente consegue enxergar a vitória, mesmo que as cortinas estejam fechadas, mas pela fé a gente vence, pela fé a gente vai até o fim, e não tem problema, se porventura não der tempo de alcançar o que a nossa fé nos aponta aqui, não tem problemas, partiremos desta vida, como fez Abraão, na esperança de ver aquilo que a nossa fé nos prometia. E é assim que o crente vive.
Agora, um espírito desanimado é triste. O espírito desanimado, eu não sei como é que é o canto do triste. Como é o canto do triste, hein? Eu não sei. Eu sei que o menino perguntou para o pai, pai, o urubu canta? E o pai disse que o urubu cantava. Agora, o problema é mostrar como é o canto do urubu. É complicado. É complicado. Como é o canto do triste? Alguém disse para os filhos de Israel, quando estavam indo cativos, canta-nos uma daquelas canções bonitas que vocês cantavam em Sião. Eles cantaram? Não. Eles disseram, como podemos cantar se estamos fora da terra que nós amamos e que nos acolheremos? A Bíblia é muito clara. A Bíblia não manda você cantar na tristeza, porque o canto do triste expressa tristeza. Canto do triste não traz alegria, mas a Bíblia diz, está alguém entre vós triste? O que diz? Cante a si mesmo? Ore. Ore, porque se o triste orar, a alegria será restaurada e ele canta. É aí que está a diferença. Então, nós não podemos ficar sem a corroboração, sem a ajuda, sem o fortalecimento do Espírito de Deus no nosso espírito, porque é um espírito alegre que aformoseia o rosto. É um espírito alegre que faz você viver feliz, sem debulhar o rosário da falta, o rosário da miséria. Me falta isso, não tenho isso, perdi isso, era para ter isso, não tenho isso. Não, quando nós temos um espírito fortalecido, a gente canta agradecendo a Deus pelo que tem, agradecendo a Deus por tudo que Ele tem feito, agradecendo a Deus pelos livramentos e pelas provisões que Ele tem nos garantido. É muito importante. Olha o que Paulo disse aqui. Ele pede em favor dos efésios. Eu oro por vós. Aqui nós vemos, então, uma oração intercessória. Uma oração de alguém que intercede por outrem. Isso é bíblico, irmãos, bíblico. Não tenha dúvida, orar uns pelos outros, interceder por alguém é fundamental. Só tem uma coisa que eu te digo, não ore. Não ore. Fiquei numa situação difícil uma vez lá no cruzeiro. Porque uma pessoa muito culta chegou lá e disse assim, pastor, minha mãezinha morreu, pastor. O senhor não sabe a dor que eu estou sentindo. Eu queria que o senhor fizesse uma oração por ela. Ih, rapaz, me botou numa situação complicada. Porque se tem uma coisa que a gente não é acostumado a fazer, é orar por quem já morreu. Orar uns pelos outros enquanto a pessoa está viva é fundamental, é bíblico, funciona. Mas depois que morreu, meu irmão, não tem como orar. Tem que orar, talvez, pelos que ficaram. Ou então inventar histórias, que não é própria de cristão. No ano que eu cheguei aqui, um acidente grave colheu uns 4 ou 5 jovens na frente do Itamaraty, do prédio do Buriti. Isso naqueles anos, na década de 80. E quando eu fui confortar, era membro da igreja aqui, a família, eu fui lá na casa, aqui mesmo no Guará 2, fui confortá-la, chorando, carbonizados, corpos, situação muito difícil, e a mãe estava chorando, eu fui lá para orar por ela e tudo,
E chegou uma família, também amigos, para confortar. E aí, como você faz numa situação dessas? A fim de confortar, você pode inventar qualquer história, porque aquela família, já tinha orado por ela, e chegou essa família, essas duas senhoras, e conversando com a mãe que estava sofrendo, falou, não chore. Desculpe minha dicção, irmão, sabe que eu estou mal, né? Dos dentes. Mas, olha, não chore. Nesse momento, a sua filha está lá do outro lado da vida, no hospital de Queimados. Ela está sendo atendida no hospital de Queimados de primeira qualidade, do outro lado da vida. E aí se explicou, porque se aqui nós temos hospitais especializados, imagina lá do outro lado da vida, onde tudo é perfeito, ela não está sofrendo nada, ela está sendo assistida por pessoas especialíssimas em queimaduras. Irmão, não dá para confortar as pessoas assim, né? De sã consciência não dá. Então, Paulo está orando por eles, fazendo oração intercessória, mas enquanto estão vivos, enquanto tem vida, há esperança. Aí é nosso dever orar uns pelos outros. E Paulo está sendo muito claro aqui. Paulo pede que a igreja ore por ele. Alguém pode me ajudar aí, por favor? Romanos capítulo 15. Qualquer irmão ou irmã que quiser, por favor. Romanos capítulo 15, verso 30 e 31. Ouça essa leitura com espírito bem perscrutador, de descobrir o que essa leitura tem de interessante aí. 15 de Romanos, capítulo 15, verso 30 e 31. Alguém quer ler, por favor? Espera aí, Saulo. Oro para quê? Para quê mesmo? O versículo logo primeiro, o 31, para quê? O 31 mesmo, pode deixar no 31. Para quê? Para que sejais. Como é que é? Para que seja, né? Porque faz uma diferença tremenda. Se é para que sejais, Paulo está pedindo para orar pela igreja, mas ele está dizendo, para que eu seja livre. Paulo está pedindo oração por ele mesmo. Rogo, pois, irmãos, que oreis por mim, para que eu, ali não está o eu, é oculto, eu seja livre. E aí está a grande, pois não? Pronto, para que eu me veja livre dos rebeldes. Deu mais luz. Isso, meu irmão, está aí o grande mistério. Qual é o grande destaque que tem nesse texto aí? Paulo pedindo oração por ele, para que os problemas, as adversidades, as dificuldades que ele tinha, Deus pudesse resolver. Isso parece uma incoerência, porque Paulo é quem devia orar pela igreja. Paulo é quem era o líder. Mas Paulo aqui está mostrando que todos nós precisamos de orar uns pelos outros. E que o pastor não é o orador mor, e que só ora pelos outros, e que ele nunca tem necessidades. Não, aqui a situação é bem natural, um orando pelo outro. A igreja orando por Paulo, Paulo administrando para a igreja,
A igreja sendo abençoada pelas ministrações de Paulo, e Paulo sendo abençoado pelas orações da igreja. Então, a oração intercessória é muito importante nesse sentido. Olha aqui, meu irmão, vamos para o capítulo 3, verso 17. Olha, esse conteúdo aqui ainda faz parte da oração de Paulo. E nós estamos tentando aprender a orar com as orações da Bíblia. E Paulo continua na sua oração. Eu coloco meus joelhos, dobro meus joelhos perante Deus, o Deus que toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, versículo 17, Cristo habite pela fé nos vossos corações, ou no vosso coração, a fim de, estando arraigados, mas a honra que nós percebemos aí, que Paulo está dizendo, para que o Espírito de Deus opere, para que eles tenham uma fé arraigada. E aí que está a grande necessidade. Paulo orou por uma fé arraigada, fundamentada no amor. O que é uma fé arraigada? O que você entende por essa colocação? Arraigada. É assim mesmo que está escrito aí? É uma fé o quê? Uma fé que tem raízes, né? Tem raízes profundas. Uma fé que tem sustentação oculta, fundamentada. Esta é a nossa maior necessidade como cristãos. Precisamos de ter fé com raízes seguras, fé com raízes profundas, porque a gente não sabe qual o peso da ventania que vem. O que nós precisamos é ter raízes fundamentadas numa rocha segura. Essa deve ser a nossa maior conquista, a nossa maior busca. E às vezes a gente busca tantas coisas e esquece de orar por uma fé enraizada, uma fé que tenha profunda segurança, uma fé que não se mova por qualquer motivo. O que você acha de uma pessoa que encontra com a outra durante 10 anos que estão longe um do outro e pergunta, ainda é crente? Ainda é crente? É uma pergunta muito fora de lógica, né? Quem pergunta, encontra comigo depois que não me vê há 10 anos e pergunta, você ainda é crente? Não tem, eu acho que essa pessoa não tem noção dessa pergunta, ou então não sabe o que é ser crente. Porque ninguém é crente para passar uma chuva. Ninguém é crente porque está passando uma tribulação. Não, as tribulações vêm. E vêm sobre os crentes também. Feliz aquele que leva a tribulação como a torceira de bambu leva o vento. O vento vem, ela baixa, quase toca no chão, o vento passa, ela levanta de novo. E vamos que vamos. O vento arranca muita coisa, mas o vento para arrancar uma torceira de bambu, não fica mais nada em pé. A torceira de bambu vai ser a torceira de bambu a última que vai cair. Vai ser muito difícil. Então, ter raízes é uma necessidade da igreja. E Paulo orou para que os crentes fossem crentes com raízes profundas. E às vezes nós não aprendemos. Alguém plantou uma moita de bambu. Plantou um filhotinho de bambu. E aquele filhotinho ficou lá o tempo todo. Ficou o tempo todo, passou 1 ano, 2 anos, aquela coisinha lá. E ele foi lá para quem deu a muda e disse, acho que aquela muda não pegou, não. Não pegou porque faz 2 anos que eu plantei e está lá. Aí a pessoa disse assim, será que não pegou? Faz o seguinte, mede 1 metro do tronco daquele palitinho que está lá enterrado. Está vivo, está verde, está.
mas não passa daquilo. Mede 1 metro para cá e cava para ver se tem alguma diferença, se você nota alguma coisa. Quando ele cavou 1 metro para cá, 1 metro para lá, 1 metro para lá, estava cheio de raízes branquinhas que estavam andando por todo lado. O bambu não se preocupa com a aparência primeiro, não. Primeiro ele se preocupa com a fundamentação, com as raízes. Você quer ver aquela torceira de bambu? Está lá numa chacrinha antiga, lá no Jardim Gar. Vá lá que você vê, quem plantou a muda de bambu fui eu. E quem teve o problema com a questão de não desenvolver fui eu. E fui perguntar para alguém. Vai lá para você ver como é que está aquela torceira de bambu. Quando passou o tempo, estourou filhote de bambu por tudo quanto era lugar, na hora certa. Então, as raízes aprofundadas dão brotos fortes, multiplicados. Crente que não tem raízes é um crente que não espera o resultado da sua fé. É crente que não vê o resultado das suas orações, porque ele não tem raízes para suportar. Raízes superficiais é um problema sério, sabe? É um problema sério as raízes superficiais. Nós temos que ter muito cuidado com raízes superficiais. Temos que procurar ter raízes fundamentadas. Jesus deu alguma aula sobre essa questão de fundamentação e superficialidade, vocês lembram? Ele falou alguma coisa sobre construção? Ele disse, quem vai construir, cava até achar rocha, e lá começa a construção, é diferente daquele que constrói em cima da areia. A construção pode sair mais rápido, enquanto outros estão cavando para dentro do chão. Mas, irmão, quando bater as chuvas, quando correr os rios, quando o vento soprar, é que a gente vai ver quem fica em pé. Então, crente precisa ter fundamentação. Crente que tem raízes é crente que tem graça. Dificilmente você vai ouvir um crente que tem raízes olhando para o irmão e dizendo, irmão, faz tempo que você está atravessado na minha garganta. Irmão, você não desce. Irmão ou irmã, eu estou entalado contigo. Crente que tem raízes não tem esse problema. Logo, logo ele resolve isso. Existe uma prática do perdão que, se não dissolver o pão, aumenta a garganta e o pão desce, ainda que atravessado, mas desce. Porque o crente que tem raízes aprendeu com Jesus, que a nossa raiz é o Senhor Jesus Cristo. Então, é importante observar isso, viu? Para não ter problemas com superficialidades e depois perder a salvação, perder a comunhão com Deus por causa de coisas fúteis, coisas que dava muito bem para resolver, dava para resolver. E hoje, às vezes, a gente parece que a gente tem que saber como lida com as pessoas. Porque no tempo de 50 anos atrás, quando eu me convertia, mais de 50. Mas deixa para lá, não faz muita conta não, senão vocês vão descobrir que eu faço 70 anos agora em fevereiro. Então, deixa para lá para não descobrir isso. Mas, olha, naquele tempo, a gente entendia que os crentes parece que suportavam uns aos outros mais do que hoje. Sabe por quê? Porque só tinha uma igreja que falava línguas estranhas. Só tinha uma igreja pentecostal. E a igreja tinha, não sei se certo ou errada, mas a igreja tinha um bairrismo, um nacionalismo eclesiástico, que dizia assim, fora desta igreja não tem salvação.
em outra placa está perdido. Então, ninguém queria sair. Sair da Assembleia de Deus para ir para uma igreja batista, naquela época, era tido como desvio. Hoje, quem se arrisca a dizer que desviou foi para a Batista? Que isso? Não existe isso. E hoje não é muito fácil, porque hoje tem batistas pentecostais, tem presbiterianos pentecostais, mas naquele tempo, há 50 anos atrás, não tinha nada disso. E o povo pentecostal era o único povo que, segundo aquela cultura daquela época, era o único povo que estava com o passaporte garantido para o céu. Os que não falavam língua estranha ficariam na plataforma, não subiria. Então, essas coisas acabaram, graças a Deus. Mas, por causa disso, a gente percebe hoje uma facilidade de mudar de igreja. Ninguém suporta o outro. Ninguém quer sofrer. Hoje eu estou cheio de ovelhas. Irmão, se eu pudesse trazer as ovelhas de volta que saíram desta igreja aqui, nesses 34 anos ou 33 anos que eu estou aqui, se todos esses que encontram comigo, eu ia encher essa igreja e ia ter que construir outra. Porque tem muita gente que... Esse dia eu estava no mercado aqui, passei por um... pastor, meu pastor, meu pastor. Aí uma me apresentou para outra. Isso aqui é meu pastor. Quase que eu digo assim, então eu vou buscar você, porque faz horas que você está fora do redil, já que eu sou o seu pastor. Por que isso? Porque as pessoas, hoje, descobriram o que é real, a liberdade. Liberdade de servir aonde quiser. Liberdade de adorar a Deus aonde quiser. Não tem problema. Só que isso não pode ser por intolerância. Não pode ser por intolerância. Olhou assim, não gostou, não sorriu, eu saio. Não sorriu, eu saio. Então, esses motivos, naquela época, as pessoas digeriam muito bem. Mas o que é importante para nós, irmãos, é que nós tenhamos uma fé enraizada. Olha o versículo 18 do capítulo 3. Paulo continua na oração intercessória, com os joelhos dobrados no chão pela igreja de Éfeso. Para que vocês possam perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento, a altura, a profundidade e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Esta é a oração que Paulo está fazendo pela igreja. Uma igreja ter conhecimento verdadeiro de Jesus Cristo. Irmãos, nós não conhecemos Jesus. Nós não conhecemos Jesus. Na verdade, nós conhecemos pouco de Jesus. Porque nós não entendemos, muitas vezes, porque Jesus não agiu na hora que nós achávamos que ele devia agir. Porque se for pelo meu julgamento, eu acho que Jesus teria dado um show de domínio sobre Satanás. Que Jesus teria aniquilado todos os seus inimigos. Porque quem poderia prender Jesus? Quem poderia matar Jesus? Ele mesmo disse, ninguém tira a minha vida. Ninguém. Eu a dou. Como que ele diz assim, eu vou deixar vocês zombarem de mim, me matarem, por causa de um propósito que eu tenho. Porque eu tenho um poder que vocês nunca poderiam exterminá-lo. A mim, não. Mas eu
Não vou usar esse poder por amor a vós, por amor ao propósito do meu Pai. Então, a gente percebe claramente que quando nós temos um conhecimento verdadeiro de Jesus, nós sofremos muita coisa calado. E sofrer calado é coisa difícil. Sofrer calado é fácil só quando eu não tenho a palavra que esmaga. Mas não tem coisa melhor do que uma palavra esmagadora para quem me afronta. Você sabia, irmão, que às vezes nós temos que ter muito cuidado com nossas palavras? E isso se aplica muito bem à vida dioturna de marido e mulher. Às vezes você sem fechar o punho, sem bater de mão aberta, sem estar com arma nenhuma. Mas, meu irmão, se você não tiver cuidado com suas palavras, você fere profundamente o seu cônjuge, mas fere profundamente com palavras. E o maior problema das palavras é que nem sempre você consegue resgatá-las, nem sempre você consegue tirar os efeitos nocivos de uma palavra com práticas de demonstração de arrependimento. Você pode amenizar a situação, se pedir perdão, se tentar trazer uma palavra de arrependimento, de mostrar que não fui bem sucedido, não era isso que eu queria dizer. Isso tudo vai consertar, meu irmão. Mas uma coisa eu te digo, o estado original, depois de uma língua ferina agir, de uma palavra ofensiva, Cristo nos dá a condição de suportar um ao outro, mas a trinca fica. Não tem como. Nós temos que ter muito cuidado com as nossas palavras, para que a gente não nos tornemos ofensivos gratuitos. Aqui Paulo ora para que os efésios tenham um profundo conhecimento do amor de Cristo, que excede todo entendimento. Cristo é maior do que todo o nosso conhecimento. Ele é realmente além do que toda ciência, além do que todo conhecimento, e nós fazemos muito bem em buscá-lo cada vez mais, porque quanto mais nós nos aproximamos de Cristo, mais nós conhecemos o Senhor, mais nós recebemos dele. E a diferença do crente está na tolerância, a diferença do crente está no dia a dia, em como vence, em como suporta um ao outro. E só através de Cristo. Concluindo, Efésios 3:20, ora, aquele que é poderoso para fazer tudo mais, muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. A esse glória na igreja, por Cristo, em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Paulo está aqui dizendo, Deus faz muito mais além do que aquilo que nós pedimos. Faz muito mais. E nós vimos aqui na terça-feira passada, ou na outra, retrasada, quando Salomão orou a Deus pedindo sabedoria, e Deus lhe deu muito mais do que ele pediu. E disse, olha, porque me pediste sabedoria, me pediste graça, eu vou te dar sabedoria como nunca houve, vou te dar riqueza como nenhum outro, vou te dar majestade, glória, como nenhum outro. E Deus dá muito mais além do que aquilo que nós pedimos. Isso é verdade. Você acha que eu tenho cara de bisavô? Cara de bisavô? Eu disse, não, pastor, eu conheço o senhor como avô. Como bisavô, não.
Pois é, eu vou ser bisavô. Vou ser bisavô. A Jéssica, minha neta, está grávida. E eu vou ser bisavô. Eu já estou além do que a Bíblia me garantia. Deus já me deu mais do que o que Ele disse que ia dar. Porque o que a Bíblia diz? E tu verás os filhos dos teus filhos. Pronto, eu já era para ter partido, eu já vi os filhos dos meus filhos. Agora, Deus vai me dar graça para eu ver os filhos dos meus filhos dos meus filhos. E essa bênção aí, tem muita gente que tem essa bênção. Então, Deus dá mais do que aquilo que a gente pede. Isso é grande verdade. A igreja, formada por todas as gerações, deve glorificar a Deus para sempre. É isso que Paulo disse aqui, ó. Glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações para sempre. Amém. Sabia que nós precisamos passar o espírito de adorador para nossos filhos? Sabia que a nossa geração precisa passar o conhecimento para outra geração? Sabia que o inimigo trabalha constantemente para que isso não aconteça? Para que a igreja não vá para frente? Para que a igreja não forme a próxima geração? Mas nós precisamos aprender que a nossa geração precisa receber, nossos filhos precisam receber o de bom que existe no nosso coração, precisa ser passado para os nossos filhos. Seu filho já viu você orando? Seu filho, por acaso, já empurrou a porta do seu quarto, ou do seu escritório, ou em algum lugar da casa, e deparou com você de joelhos dobrados? Faça um exame aí e veja se ele já viu isso. Se ele não viu isso, você precisa fazer com que ele veja isso. Você precisa orar, você precisa buscar ao Senhor. Seu filho já viu você cantando? Seu filho já viu você dizendo glória a Deus na igreja? Seu filho já ouviu isso? Você diz, pastor, o senhor está mexendo em coisas muito... Deixa isso para lá, pula essa página. O senhor está mexendo em coisa muito perigosa. Meu filho nunca viu eu cantar, meu filho nunca viu eu chorar, meu filho nunca viu eu orar. Pois é, meu irmão. Precisa ver o que Paulo disse para Timóteo. Timóteo, eu sei que a fé que há em você habitou primeiro na tua avó Loide e depois na tua mãe Eunice, ou é o contrário, não sei, a avó é Loide ou Eunice? A tua avó Loide, na tua mãe Eunice e habita em ti também. Olha a questão da passagem de geração em geração. Nós precisamos glorificar a Deus perto dos nossos filhos, nós precisamos orar para nossos filhos verem, nós precisamos dar exemplo de vida para nossos filhos. Deus abençoe, meus irmãos. Quero terminar só com uma historiazinha vivida para chamar a família que vamos receber. História vivida e contada aqui há muito tempo, mas eu acho que eu contei em 2017 ou 15, já está na hora de contar de novo. Quando eu me converti, fui passar uns dias na casa de uma tia da minha mãe, em Itaberaba, aquela cidade bonita que você passa quando vai para a praia, lá para a Feira de Santana. Quando cheguei lá, 6 horas da tarde, fiquei lá, cheguei meio-dia, mas 6 horas da tarde eu percebi fechando as portas. A minha tia fechando as portas, meus primos, tudo de segunda, tia de segunda, primo de segunda, todo mundo ali. Eu digo, será que vamos sair? Aí a tia chegou e disse, fulano, você ali,
Você ali, olhou para mim, Danival, você ali. E eu fiquei sem saber o que era para fazer ali. Dobrar os joelhos com a cara na parede. Encostado na parede, todo mundo, ela num canto, o marido no outro, os filhos, cada um num canto. E aí, meu irmão, tome-lhe orar. Orar, orar. E eu trocava de joelho. E orava, e eu olhava assim para ver se estava todo mundo orando, ninguém levantava. Bateram na porta, ninguém levantou, e eu já estava preocupado com isso. A oração foi mais de 1 hora de joelho dobrado. Meu irmão, que coisa estranha foi aquilo. E o pior não é nada, no outro dia, 6 horas, de novo. Foi assim, meu irmão. Isso em 1960, eu ainda estava na Bahia, 1960, tinha uns 4 meses de crente. 1960. Se isso desviasse, fizesse alguém desviar, eu teria desviado. Eu fiquei ali, mudando de joelho, olhando para um lado para outro, já me faltava palavra para oração, e meus primos tudo de mão levantada, orando, e a mãe falando língua estranha, aquele choreiro na sala. Eu confesso, eu não chorei, eu não sabia bem o que era aquilo. Mas hoje eu me lembro, era a transmissão do espírito de oração de pai para filho. Era isso, meu irmão. Deus nos ajude, o Senhor nos abençoe. Nós somos a igreja do século 21, mas nós somos a mesma igreja do Senhor Jesus Cristo. É claro que não vamos retroceder, é claro que não tem como retroceder. O que nós temos que fazer é melhorar nosso relacionamento com Deus. E a Bíblia é a mesma, o padrão é a mesma. Se eu disser uma coisa para você, os hinos da harpa que cantamos naqueles dias lá na oração, são os mesmos que nós cantamos aqui. Mesmo. Começou de joelho dobrado. Oh, que saudosa lembrança tenho de ti, ó Sião. Oh, vocês sabem. Então, é essa a nossa realidade. Nós precisamos retomar o espírito de adorador com raízes profundas. Deus os abençoe.